Boa tarde aí a todos os nossos telespectadores da TV Alerj, que possam estar até agora participando desse debate. Quero iniciar, com o primeiro ponto, ressaltando a fala do nosso precursor aí, que abriu esse expediente final, o deputado Luiz Paulo, que colocou bem para que nós estamos aqui, enquanto autoridades parlamentares, para olhar e fazer o que estamos fazendo hoje na Alerj, aprovando projetos de lei que venham beneficiar a nossa população como um todo, o nosso interior, os nossos municípios, com leis no combate ao coronavírus. Essa pandemia é uma pandemia que afeta o mundo todo, não quero repetir a fala dos que me antecederam, mas dizer que eu estou muito temerosa, enquanto parlamentar, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto mulher. A deputada Marta Rocha falou, enalteceu a participação das mulheres enquanto lideranças políticas, enquanto gestoras, tomando as decisões acertadas, com base na ciência e nos dados científicos. Então, eu quero dizer que essa é a estratégia que a gente tem que ter para o nosso país. Quando o presidente Bolsonaro tira, e foi isso que eu aprendi desde criança, acho que todos nós, não se mexe em time que está ganhando, retira o ministro da Saúde, que por mais discordâncias ideológicas que eu tenha com o ministro Mandetta, que sucateou o SUS, que tirou verba, tirou aí 20 bilhões do SUS, em vez de investir, que foi contra os mais médicos, que foi um projeto que era para beneficiar exatamente populações mais excluídas, mais do interior, e que hoje monta uma equipe com capacidade técnica, com servidores que estão no Ministério há mais de 40 anos, há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, que compôs o governo do presidente Lula, que compôs o governo do presidente Fernando Henrique, da presidente Dilma. Quando ele retira essa equipe e retira o ministro que está dando certo, que está seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, isso faz com que a gente fique, como disse o deputado Luiz Paulo, à deriva. Nosso país está à deriva, quando, na verdade, o presidente ele defende o que o presidente Trump já mudou, defende a quebra da quarentena. Já foi provado cientificamente que é com esse isolamento social que a gente vai conseguir deter o avanço desse vírus no nosso estado, no nosso país, nos nossos municípios, nas nossas cidades. Então, eu estou muito temerosa com essa decisão. Vamos ver o que o presidente vai decidir em relação a essa equipe do Ministério da Saúde. A Câmara Federal tem que estar acompanhando isso de perto. A gente não quer que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, vire uma Nova York, já que ele quer liberar geral, que a gente não vire uma Nova York com liberação, com o caos que está acontecendo ali, uma Itália, uma Espanha, e nós temos capacidade, embora não tenhamos recurso suficiente, até porque a saúde foi sucateada nesse país, a gente tem capacidade científica de gestão política em todos os estados para que a gente contenha e faça com que essa curva ela comece a se equilibrar e a cair. E aí eu quero enaltecer, num segundo ponto, dizer que com isso a casa tem acertado no Estado e que nos municípios, hoje, e aí eu quero parabenizar não só o nosso presidente André Siciliano, pelo projeto de lei 33, que ele diz que é da casa, todos nós, todos os deputados ajudaram a melhorar, colaboraram com esse projeto, que é de ajuda aos nossos municípios, que já decretaram a calamidade pública. O município hoje precisa desse recurso, precisa de ajuda. O Ministério Federal não incentivou e não deu ainda a capacidade da gente criar CTIs de emergência. A gente precisa estar ajudando os estados. E aí o meu temor maior vem por essa instabilidade política, viu, deputado Valdec? Está presidindo hoje aí nosso expediente final, essa instabilidade política vai gerar uma paralisação em tudo, ou seja, os governadores dos estados vão continuar seguindo a linha que o ministro Mandetta consolidou no nosso país, e consolidou bem, fez orientação técnica, montou a equipe e agiu de maneira assertiva. Então, os governadores não vão seguir se o presidente Bolsonaro continuar insistindo nessa linha do libera geral, nessa linha do vai para a rua porque a gente precisa salvar a economia. E quando a gente fala de economia, quero ressaltar aí o nosso presidente agora dessa sessão aqui, desse expediente, que é o deputado Valdec, que é um defensor como eu
da economia solidária. A gente fala muito em economia solidária, né? Foi citado aí o Armínio Fraga, que é um neoliberal nato, que hoje já defende que o Estado tem que colocar verba, tem que financiar a economia. E é isso que a gente tem que lembrar, enfatizar em todos os projetos que a gente faz aqui, em todas as ações que a gente vai fazer nos municípios, né? Eu lembrando, né, nesse período agora de Foucault, nos anos 70, que já falava do empreendedorismo individual. A gente hoje aqui, aí eu vou falar do município de Niterói, município de Maricá, tem royalties. A gente tem feito uma ajuda financeira para que São Gonçalo, que é um município vizinho que precisa, possa montar um hospital. Então, isso é uma ação política acertada. Agora, a gente tem renda básica, a gente instituiu aqui uma renda mínima básica. Acho que deve ser um dos poucos municípios no mundo que tem uma renda básica estabelecida. Hoje, a gente precisa estar colocando esse dinheiro, fomentando o empreendedorismo, sim, né, que hoje é pelo delivery, em casa, dando esse financiamento, essa colaboração, seja de R$600, de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, para os nossos autônomos, para os taxistas, agregando mais setores da economia para que possam estar passando por essa pandemia, mas que a gente possa fazer essa reflexão de que a gente tem que sustentar a economia do nosso Estado, a economia do nosso país, com esse tipo de empreendedorismo individual que o Foucault falava lá atrás. É isso que salva e faz com que a economia de um país, de um Estado, possa ser revigorado. Então, fica aqui as minhas palavras, estou muito feliz com o que fazemos hoje na Assembleia Legislativa, com o projeto de lei que nós aprovamos hoje. Parabenizo os mais de 60 municípios que foram beneficiados, mas fico temerosa com essa demissão do ministro Mandetta, porque não se mexe, né, num barco que está andando e deixa ele à deriva agora para retomar o passo, vai ser muito difícil. Obrigada aí a